Graça e paz a todos. Em continuidade ao estudo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, O Comportamento do Crente, da editora cristã evangélica, nós estudaremos hoje a lição de número 2, que tem por tema Princípios Bíblicos de Ética Cristã. Está baseada em Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. E ainda, caso você não tenha tido a oportunidade de ouvir a lição de número 1, que foi ministrada pelo nosso pastor Almir Coelho, eu deixo uma sugestão para que você acesse a mesma e participe. É muito importante seguirmos a sequência das aulas para estarmos envolvidos e comprometidos com o estudo da Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical. Esta lição, ela tem por alvo nos fazer refletir e compreender os princípios imutáveis da Palavra de Deus, nos quais todos os cristãos devem moldar a sua vida. Outro sim, nos conscientizar que a ética cristã, baseada nas Escrituras Sagradas, nos ensina como andar neste mundo, de acordo com o que diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A ética cristã trata dos fatos concernentes aos procedimentos do homem em todas as suas relações. Assim sendo, temos que a doutrina bíblica nos leve a sermos obedientes aos ensinos de Jesus e que, diante dos princípios bíblicos da ética cristã, seremos levados à prática de um comportamento digno para vivermos de modo compatível com a posição que todos os cristãos têm em Cristo. Nós leremos agora o texto básico da nossa lição, que encontra-se em Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Na primeira lição desta série bíblica sobre ética cristã, o autor da revista buscou fixar um paralelo entre doutrina bíblica e a ética cristã. Com isso, ficou claro que uma não pode subsistir sem a outra, nem tem como separar, afastar, desagregar e não vivenciar a doutrina bíblica sem a convivência com a ética cristã. O que fazemos não pode estar desvinculado do que cremos. A doutrina bíblica mostra nossa posição em Cristo e a ética determina nosso comportamento em Cristo. Paulo, no texto básico desta lição, tenta mostrar que a mente humana está fixada em alguma coisa. É uma lei da vida que, se o homem pensa em algo com frequência, chegará um momento em que não poderá desejar outra coisa,
Por isso é importante que o cristão pense em coisas dignas. Aos Colossenses escreveu o apóstolo Paulo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Jesus Cristo, em Mateus 12, 34, parte B, diz que a boca fala do que está cheio o coração. E o Espírito Santo de Deus nos pergunta, no dia de hoje, o que tem saído da nossa boca? Do que está cheio o nosso coração? Estamos nos assentando nas rodas dos escarnecedores e compartilhando maledicência, engano, mentira? Ou estamos buscando em Cristo Jesus as coisas que vêm do alto? O que tem saído da nossa boca? Reflete aquilo que está cheio, o nosso coração. Antes de darmos seguimento ao nosso estudo sobre princípios bíblicos de ética cristã, será importante fazermos uma distinção entre costumes e princípios. Costumes são procedimentos culturais e ocasionais. Costumes são ações tidas como regras sociais a partir do repetitivo processo de suas práticas. Assim, por serem prolongadamente executadas, transformam-se em obrigações sob o ponto de vista de determinada sociedade. Em suma, os costumes são atos habituais que, com o passar do tempo, acabam por se tornar prática comum e enraizada na cultura social. Os costumes variam de acordo com as diferentes sociedades e culturas e podem estar intrinsecamente relacionados com as tradições e rituais particulares de cada povo. Em Mateus 15, do versículo 1 ao 2, nos diz a palavra de Deus: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavavam as mãos quando comem pão. Lavar as mãos antes de comer é costume de higiene pessoal. Porém, Jesus conhecia o coração dos fariseus, a intenção, aquilo que estava cheio no coração deles. E daquele discurso, ele sabia qual era a origem. E Jesus lhes disse: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, dos versículos 3 ao 8. E agora eu gostaria de falar sobre princípios. Princípios são procedimentos estabelecidos por Deus. Princípios são um conjunto de normas ou padrões de condutas a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. Os princípios bíblicos são procedimentos estabelecidos por Deus. Estes procedimentos são eternos, inalteráveis e inegociáveis. Pedro e João testemunharam diante do Sinédrio que o princípio da salvação está em nosso Senhor Jesus Cristo e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. Como adendo ao nosso estudo, eu tenho a revista que é ministrada na classe de doutrina, que fala sobre princípios batistas, fundamentos bíblicos da nossa fé. E aí, a nossa revista sobre os princípios batistas, o autor ele diz o seguinte: princípios são verdades fundamentais que orientam a nossa crença, atitudes e ações. São as bases e as vigas mestras
da construção de um sistema de fé e prática. Se alguém adotar como princípio um pensamento falso, o sistema de vida que se originar desse princípio estará errado em suas convicções, atitudes e ações. Então, é importante que os princípios sejam verdadeiros e correspondam às verdades incontestáveis. Os princípios batistas são verdadeiros porque se originam da revelação de Deus. Esses princípios são os fundamentos da nossa crença, atitudes e ações batistas. Através dos tempos, os batistas se têm notabilizado pela defesa de alguns princípios que são a sua marca distintiva. Examinemos esses princípios. Primeiro, o princípio do senhorio de Jesus Cristo. Eu vou deixar anotadas passagens bíblicas para que depois os irmãos possam estar consultando. Segundo, o princípio da autoridade da Bíblia como única regra de fé e conduta. Terceiro, o princípio da igreja formada por pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Quarto, o princípio da igreja como organização local e democrática. Quinto, princípio da separação entre igreja e Estado. Sexto, princípio da absoluta liberdade de consciência e de religião. Sétimo, princípio da responsabilidade individual diante de Deus. Oitavo, princípio do sacerdócio universal do crente. Então, vimos que doutrinas são crenças expressas de modo formal e permanente sobre assuntos tidos como verdades e caracterizam um sistema de fé. Por doutrinas batistas, entende-se não só um conjunto de doutrinas exclusivas, porque muitas delas são comuns a todos os evangélicos, mas sim a maneira como as doutrinas expressam o que creem os batistas. A identidade das igrejas batistas é definida pelos princípios e doutrinas, e deles resultam as práticas que caracterizam os batistas ao longo dos séculos. Precisamos, irmãos, conhecer e viver esses princípios, essas doutrinas e práticas, pois estão em harmonia com os ensinos de Jesus aos apóstolos. Na ética, há costumes e há princípios. E como já vimos, os costumes eles podem variar de acordo com o contexto cultural e profissional, mas os princípios não. Vejamos como Paulo trata esse assunto de princípio em Filipenses 4:8, que é o texto-chave que estabelece esses princípios. E diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Louvado seja Deus. E o primeiro tópico da nossa revista, o autor ele traz por tema tudo o que é verdadeiro. O primeiro princípio da ética cristã é, sem dúvida alguma, a verdade. Ser verdadeiro, no original grego, temos o termo alete. Deus é a norma de toda a verdade, como também seu padrão e fonte originária. Nas páginas do Novo Testamento, a verdade é frequentemente sinônimo do Evangelho. A verdade conforme ela é revelada em Cristo. E Cristo é a verdade personificada. Em João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquelas coisas que concordam com a natureza de Deus na pessoa de Cristo são verdadeiras, em contraste com a falsidade e a hipocrisia. Aquilo que não se assemelha inerentemente a Deus, necessariamente é falso. O oposto de Deus são as coisas insinceras, hipócritas, pretensiosas e falsas, não podendo elas representar a verdade objetiva de Deus em qualquer sentido, espiritual ou não. O apóstolo Paulo destaca o princípio da verdade quando exorta os Efésios, dizendo: mas seguindo a verdade em amor,
Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Eu vou repetir. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Porém, no mundo há muitas coisas ilusórias, muita falácia, muita manipulação e engano. Há muitas pessoas que prometem o que jamais podem realizar, ou que dissimulam fatos e divulgam fake news. Por faltar com a verdade, Ananias e Safira receberam o castigo máximo de Deus, a morte. Atos 5, do versículo 1 ao versículo 11. O pastor Martin Luther King disse certa vez: não há nada mais trágico neste mundo do que saber o que é certo e não fazê-lo. Que tal mudarmos o mundo começando por nós mesmos? Eu vou repetir. A frase é do pastor Martin Luther King. Não há nada mais trágico neste mundo do que saber o que é certo e não fazê-lo. Que tal mudarmos o mundo a começar em nós mesmos? Que possamos, irmãos, caminhar com ética cristã, alicerçados pela verdade revelada na palavra de Deus. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Efésios 6, versículo 14. E o segundo tópico da nossa revista tem por tema tudo o que é respeitável. A versão de Almeida antiga usa o termo tudo o que é honesto. A Bíblia de Jerusalém usa o termo tudo o que é nobre. Respeitável, honesto, nobre se confundem no texto original. Quando isso se aplica aos homens, descrevem alguém que vive como se todo este mundo fosse templo de Deus. No mundo há coisas triviais, baratas, atrativas e superficiais. O cristão deve fixar a mente nas coisas que são profundas, sérias e dignas. Nós caminhamos, irmãos, em constante processo de santificação, buscando fitar os olhos em Cristo. E como disse o pastor Almir na aula passada, citando uma autora em que pergunta, em seus passos, o que faria Jesus? Que possamos perguntar diariamente, diante de situações, diante de informações que chegam, em seus passos, o que faria Jesus? Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderadora, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Sem parcialidade, sem hipocrisia. O terceiro tópico da nossa lição tem por tema tudo o que é justo. O termo grego dikaios define o homem justo, o que dá a Deus e aos homens o que é devido. Em outras palavras, dikaios é a palavra de dever assumido e realizado. Há quem coloque o pensamento nos prazeres no mundo, esquecendo-se totalmente dos seus deveres para com Deus e para com a sociedade. O profeta Abacuque condena a quebra do princípio da justiça com 5 ais, decretados que podem ser lidos na íntegra em Abacuque, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 20. Depois os irmãos podem ler. E são eles os 5 ais. Primeiro, ai daquele que acumula o que não é seu. Segundo, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Terceiro, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com a iniquidade. Quarto, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor. Quinto, ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 3, a palavra de Deus nos diz:
Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Eu vou repetir. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro é aceitável ao Senhor. E o quarto tópico tem por tema tudo que é puro. A palavra grega usada para puro descreve o que é moralmente limpo e livre de mancha. No ritual do Antigo Testamento, a palavra descreve algo purificado de tal maneira que se faz apto para ser oferecido a Deus em holocausto e para o seu serviço. Quando Deus ordenou a Páscoa para o povo hebreu, ele disse: o cordeiro será sem defeito, sem mancha, macho de 1 ano. Êxodo 12, versículo 5. Por exemplo, quando estabelece em 1 Timóteo 3 o perfil do líder espiritual, Paulo começa dizendo: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Esse é um princípio que não pode ser alterado no que costumamos chamar de a ética do obreiro. Basta ler com atenção o Salmo 24, do versículo 3 ao 5, que nos diz a palavra de Deus. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Em 1 João 3, versículo 3, que nós já estudamos, nos diz a palavra de Deus: todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Louvado seja Deus. E no quinto tópico da nossa lição, o autor traz por tema tudo o que é amável. Parece que a melhor tradução seria tudo o que é agradável. O termo amável ou agradável sugere tudo o que suscita amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porém, infelizmente, há crentes que vivem sofrendo porque alimentam no coração a vingança, alimentam a mentira, alimentam o engano, a manipulação. Em vez de atraírem para si amor, atraem as amarguras, o ressentimento, as dissensões. O escritor da carta aos Hebreus nos diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe. Por meio dela, muitos sejam contaminados. Hebreus 12, do versículo 14 ao versículo 15. Os crentes da igreja primitiva eram, sem dúvida alguma, agradáveis, pois buscavam viver o que pregavam. Viviam o que pregavam. Viviam a comunhão sincera e verdadeira, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Atos 2, versículo 47. O apóstolo Paulo nos deixa uma orientação que vem do coração de Deus para que vivamos. Filipenses 1, do versículo 9 ao 11, nos diz: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Louvado seja Deus. Amém. E o sexto tópico tem por tema tudo o que é de boa fama. No grego,
Eupema, palavra usada somente aqui, em todo o Novo Testamento, e que significa literalmente que soa bem, ou seja, conquistador, gracioso. Também podia indicar tudo aquilo que é louvado com palavras. Também pode significar digno de louvor, atrativo. Assim, pois, o crente deve buscar aquelas coisas que criam para ele boa reputação, aquilo que é digno de louvor aos olhos dos outros homens e aos olhos de Deus. Eu vou repetir. Assim, pois, o crente deve buscar aquelas coisas que criam para ele boa reputação, aquilo que é digno de louvor aos olhos dos outros homens e aos olhos de Deus. Podemos clarear esse princípio com a palavra de Paulo em 1 Timóteo 3, versículo 7, onde ele nos diz: é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não criar no opróbrio e no laço do diabo. Abraão era respeitado entre os povos pagãos por causa da sua postura como amigo de Deus. O cristão, nos lábios do próprio Cristo, é luz do mundo e sal da terra. Será que a nossa fama, na comunidade em que vivemos, dentro e fora da igreja, é boa ou má? Será que os nossos parentes, amigos, podem dizer de nós o que Sunamita disse de Eliseu ao seu esposo? Vejo que este que passa sempre por nós é santo, homem de Deus. Que possamos refletir, irmãos, como nós estamos sendo vistos, qual tem sido o legado que nós estamos construindo entre os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho. Mas principalmente, o Senhor, Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele sabe qual tem sido o legado que eu e você estamos construindo. Irmãos, que possamos diariamente buscar em Deus, nos apresentarmos diante dele em espírito e em verdade, nos colocar em suas mãos como um vaso de barro, nas mãos do oleiro, porque nós não somos nada, Ele é tudo. Que possamos diariamente nos apresentar e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a sua vontade e como um vaso. Se algo precisa ser moldado, lapidado, trabalhado, que o Senhor faça a sua soberana vontade, porque eis-me aqui, Senhor. Que possamos, irmãos, nos apresentar em espírito e em verdade e vivermos no centro da vontade de Deus, caminhando, olhando para os alvos, olhando para o alvo, fitando os olhos em Cristo, olhando para as coisas do alto. E que possamos resplandecer a luz de Cristo. Amém. E caminhando para a nossa conclusão, irmãos, até aqui, o Espírito Santo de Deus nos levou a examinar 6 princípios da ética cristã. Nós vimos tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama. Agora, veremos como o apóstolo Paulo termina a sua doutrinação, destacando a excelência do comportamento cristão. E ele diz: se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, versículo 8. Esses princípios se integram no cômputo dos verdadeiros valores da vida. Pensar nessas coisas significa tomá-las na devida conta. Isso é, levar a vida a sério. Se esses princípios são dignos, então tornemo-los parte da nossa vida. Se esses princípios são dignos e eles são dignos, então tornemo-los parte da nossa vida. Que o nosso caráter seja moldado a partir dos princípios de Cristo Jesus. Que essas coisas dignas de louvor, essas virtudes sejam as razões da nossa meditação e consideração, para que sejam inclusas em nossa conduta diária. Devem ser substituídos os vãos pensamentos
buscando cuidadosamente aquelas coisas que contribuem para o bem de nossas almas imortais e que transcende a qualquer bem terreno que os homens busquem mediante as suas mentalidades carnais. O poeta Olavo Bilac, em um discurso, ele disse o seguinte: o que me amedronta é a míngua de ideal que nos abate. Sem ideal, não há nobreza de alma. Sem nobreza de alma, não há desinteresse. Sem desinteresse, não há coesão. Sem coesão, não há pátria. O autor da nossa revista, ele encerra essa lição sugerindo a leitura de Tito, capítulo 2, versículo 12, que nos diz: educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Eu vou repetir. Educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Eis a excelência da vida cristã, vida sensata, justa e piedosa. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar aos nossos corações. Que Ele nos dê discernimento, direção e que possamos caminhar sempre no centro da Sua vontade. Porque não há melhor lugar para se estar do que no centro da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. E até o próximo estudo. Amém e amém.